tem sua mala na sua casa, você chegar no aeroporto e tá entrando no avião e sabe que você vai para outro país, sua cabeça vai diferente. Essa é uma coisa que eu digo. Tem que falar inglês. Já fica a dica aí. Um cliente inglês, ele falou comigo em inglês e eu falei com ele em inglês também. Bem-vindo ao nosso primeiro episódio de podcast Gringa Sem Mapa. Eu sou Raquel Castro. E eu sou Kátia Sainz. E hoje a gente vai falar de um tema que toca o coração de todos os imigrantes. Por que decidimos sair do nosso país? E para esse bate-papo especial, temos uma invitada muito especial, que tem uma história linda de vida para nos contar. O nome dela é Leia, é uma brasileira que já mora na Espanha há mais de 20 anos, é casada com um espanhol e hoje ela é uma empresária de sucesso. Leia, conta pra gente qual foi o seu motivo de sair do seu país raiz para estar aqui vivendo na Europa. Para sair do meu país raiz, eu tive que ficar preparando 2 anos e o motivo maior foi o que eu fiquei preparando, foram meus 3 filhos. Foi o que me motivaram a sair do Brasil. Justamente por eles dar um futuro melhor para eles hoje, para hoje eles terem a conquista que eles têm hoje. Porque eu trabalhando como todos os brasileiros no Brasil, como vocês também Sim. são imigrantes, sabem que no Brasil nós, vivendo no nosso país, trabalhamos, pelo conquistar é muito difícil. Principalmente o sonho que todos os brasileiros têm, uma casa própria. Eu vivi até aqui no Brasil com cartão de crédito. Não, eu já nem tinha mais nem cartão. Eu vivia com o cheque especial da minha amiga. Eu tinha uma amiga que é praticamente uma irmã minha, que já tem uma amizade há mais de 30 anos. É super amiga, né? Pode deixar viver super amiga. Ela me deixava, como ela sabia que eu tinha. Assim, Tem que valorar muito essa vida. Já pensou? Então tinha que ser... ai, Sônia, vê, Sônia, tem que te valorar muito. Até hoje a gente tem amizade. Ai, que E bonito. era assim, ela sabia que eu tinha as crianças sozinha, ela deixava o cheque ajudava. em branco, assinado, e falava pra mim, olha, quando você precisar, você só me dá a data pra eu me organizar com as datas. porque cai Se caso você não pra tem cobrir. dinheiro, se caso você não tiver dinheiro nessa data, eu sei que nessa data vai cair esse valor do meu cheque especial. Então, se você não tem nenhum problema, mas eu já tô organizada pra saber que eu tenho esse dinheiro, tenho que pagar esse cheque. E eu andava na carteira com o cheque dela. Então, eu já tava num ponto que eu falei, ou eu fico no Brasil me afundando cada vez mais, Em dívida, ou eu tento alguma coisa nova, né? eu me posiciono e Buscar algo melhor. busco algo melhor. Como eu tinha essa oportunidade, que a minha amiga aí, a tia dos meus meninos vivia em Lisboa, estava sempre me proporcionando bem, me incentivando a vir. Eu falei, vou. É, porque você pensou, tem alguém pra me dar um suporte, né? Sim. Que é importante. Mas é como se diz, uma palavra muito clara, né? Tudo que você, que teme a Deus, que serve a um Deus, que está ali, tudo é a seu favor. Até as coisas que você acha que é errado, vem a seu favor. Porque quando essa minha amiga disse que eu não podia ficar em Lisboa, que ela ia para Londres, que ou eu buscava um trabalho ou eu não buscava, que ela falou, você tem uma opção, volta pro Brasil ou vai para Málaga. Quer dizer, você não ia voltar no pra momento, trás, né? eu tinha acabado de chegar do Brasil, então para mim aquilo foi um choque muito grande, foi uma coisa que eu vim porque você falou que ia me ajudar, você ia me apoiar. E no agora final me das contas, deixa, ela falou que ia te sim, deixar. agora me deixa com opção, ou volto pro Brasil ou vou para Málaga. Você não ia voltar pra trás, né? Sabe? Eu também ia falar, não, vou pra Málaga. Não, eu falei, eu vou para Málaga. Então, quer dizer, no momento eu achei que era uma coisa muito ruim, muito mal, só que eu não sabia os planos que Deus tinha comigo aqui. Então, o meu crescimento de tudo, espiritual, empresarial, financeiro, para cuidar das crianças que estavam no Brasil, estava aqui na Espanha, não estava em Lisboa. Então, no momento que eu achei que ali era ruim, Deus falou, não. Vou te levar para um O lugar melhor. bom para você não é aqui, é ali, onde eu vou te pôr. Vou te enraizar ali. E aí foi. Vim e hoje eu agradeço. Hoje tenho amizade com ela. Ela veio aqui para Espanha já 2 vezes. A gente já se encontrou. Hoje ela é casada, tem 2 filhas, vive em Londres, sigo vivendo em Londres. Sabe, mas eu tenho muito agradecimento por ela ter tomado essa decisão também. De falar para mim, no momento eu não posso te ajudar. Que no momento eu também tomei uma decisão na minha vida que eu não quero estar aqui em Lisboa, eu quero ir para Londres, eu quero também crescer.
Eu também vou buscar um melhor pra mim, mas... Mas é difícil também, né? Ainda mais pra quem acabou de chegar do Brasil. Você tá pensando, vou ter um suporte. A pessoa... Sim, eu agradeço muitíssimo também o Ademir, que até hoje eu lembro o nome dele nas minhas orações, sempre pongo o nome dele, que foi o que me ajudou a aprender o espanhol. Esse menino te recebeu? Não, que recebeu não. não. Ele, o que me recebeu, me trouxe e falou, você vai viver aqui. Adeus. Camila. Sim, e me deixou aí no meio de todos esses daí que eu não conhecia nenhum. Aí fiz amizade com todo mundo, aí esse Ademir levantava de manhã, que ele trabalhava como a maioria dos homens aqui, as mulheres da limpeza e os homens de pedreiro. Não tem como os homens correr não, hein? Isso não é entrevista só para as mulheres não. Os homens que pensam vir para a Espanha, para Portugal, para qualquer outro país que não seja Brasil, meu amigo, você pode ser empresário aí. Se você não tem um suporte financeiro para vir aqui fazer uma empresa ou alguma coisa, é na obra mesmo que vai trabalhar. Ou de garçom. Ou garçom. Garçom. Ou... Até limpeza, porque tem homem também que faz Sim, limpeza mas de piso. é muito difícil encontrar um homem que queira ir na limpeza. Mas tem, às vezes tem. Não é... Você vai começar, você tem que ser faxineira. É. Não tem essa de preconceito. Eu não saí do meu país para ser faxineira em outro país, para limpar sujeira de europeu. Você tem que limpar, minha filha. Ou você limpa ou você não come. Ou não come. Ou você não evolui, né? Você não anda. Você simplesmente, para ficar parada sem nada, fica no Brasil. Pelo menos você está no seu país, está perto da sua família, perto dos seus filhos. Não vai sofrer tudo que o imigrante sofre. Depressão, tristeza, falta da família, falta dos filhos. Saudade, né? A saudade, sabe? Eu, no meu caso, não sou muito da parte comida, mas muito imigrante sofre muitíssimo com a parte de... da comida, alimentação. Da comida do Brasil. E muita gente aqui não gasta muito dinheiro com isso, porque sente falta disso. Uma coisa tão... Pra mim, no meu caso, digo por mim, é muito simples. Mas aí muita gente que investe dinheiro em comida caríssima do Brasil aqui. Sim. Então é muito difícil. Então, para você sair do seu país, você tem que ter uma coisa muito clara, um objetivo claro e dizer, é isso que eu quero. Que estavam falando que os homens vêm para trabalhar em obra, é o mesmo detalhe das mulheres. Sim. Que se não tem papel, ou aqui, ou você é legal ou você é ilegal. Se você já tem um papel, já tem os papéis... Os documentos. Quando a gente fala papel, são os documentos para... os documentos legais. O permisso de trabalho. Aí você trabalha de boa. Agora, se você vai trabalhar, no caso que eu estou falando dos homens, vão trabalhar em obra. No B, que é o que a gente fala aqui em B, quer dizer, que vai trabalhar ilegal, se a fiscalização passa na obra e dá o azar de te pegar trabalhando, tanto quem contratou paga uma multa altíssima, como você, o pedreiro, está aí trabalhando. O pobre coitado está aí trabalhando, vai ter que pagar pouco e vai ter que ralar mais para poder pagar a multa que recebe. E se não receber uma carta de expulsão. Sim. Do país, né? Do país para ser deportado. Porque normalmente as pessoas têm muito medo da carta de expulsão. Vai muito na sorte. Aí um que leva uma carta de expulsão e consegue sair. Mas aí uns que levam a carta de expulsão e no primeiro voo pro Brasil tá dentro. É uma coisa que... Eu nunca conheci ninguém que levou essa carta. Nunca. Você já conheceu? Tu? Sério? Olha só. Olha só, não sabia. Por isso eu falo com propriedade da parte de ilegal, de levar multa, de ser deportado, que um pode ir, o outro não pode, por esse motivo. Você recebeu a carta? E eu recebi uma carta de expulsão. Mas por quê? Você estava trabalhando ilegal? Não foi que me pegaram ilegal. Simplesmente foi uma época que estava com muita gente chegando assim. Aí começou a fiscalização das polícias muito em cima. E eu fui parada na rua. Só que eu fui parada na rua, isso não quer dizer que tá parando todo mundo na rua, gente. Não é isso. Existe policiais existe, tem uma época. Mas no meu caso não foi nem por isso que me pararam. Foi simplesmente que eu nunca aconselho a andar, quando vocês são imigrantes, nunca aconselho a andar de parzinho, ou seja, amiga ou amigo sempre junto, porque chama muito mais atenção do que você sozinho. Sim. E eu tava com uma menina, que eu tava ajudando. Tava levando a floricultura que ele não sabia onde era. Aí eu andando, e por coincidência,
tinha tido um roubo numa loja, era uma negra e uma loira. E a minha amiga era negra e eu era loira. E a negra estava usando a mesma roupa que a minha amiga. Uma calça jeans e uma jaqueta azul. Nossa. Então pararam porque quando viu ela, pararam ela primeiro. Claro. Pararam ela, porque o que chamou a atenção não foi que estavam as duas juntas. Porque E a já roupa o dela roubo e a- que já tinha acontecido e na a loja. cor dela, e pelo roubo. Então parou ela. Aí eu segui andando, como se nada, não era eu, não tinha parado. Mas nessa época você tinha documento? Não, Ah, Ainda não tinha. tava... ainda tá. Aí ela começou a me chamar, me gritar, me gritar. E Aí tu fingia que nem conheceu. E eu nem fingi que não conhecia, mas aí ela falou, não falava uma palavra espanhol, hein? Mas na hora ela falou perfeito pro policial que ela vivia na mesma casa que eu. A gente dividia apartamento. Aí o policial foi atrás de mim e me chamou. Claro. Claro, não tinha como falar que eu não conhecia. Né? Aí fomos na comissaria. Deu pras Foi duas a Rirola, carta? Deu pras duas. Ela saiu ou não? Ou ela ficou? Ela saiu também, só que aí como ela não falava espanhol, eles começaram a falar, né, o procedimento que ia ser, que eles iam dar uma carta de expulsão, que o primeiro voo a gente podia ir, mas tinha 72 horas só pra gente estar ali, que eles são obrigados a ficar com você presa 72 horas. Mas se eu tivesse que avisar alguém, ou se tivesse algum advogado, eu buscava um advogado. Eu falei, você tá doida? Eu falei, e aí, falei, eu não saio daqui, pro meu Brasil eu só volto com documento. E aí eu lembro que foi muito Mas aí você gostoso. ficou presa 72 horas? Fiquei. É por eu lei, passei- você tem que ficar Sim, eu esse fiquei tempo. das 6 da tarde. Não fiquei das 70 não, fiquei das 6 da tarde do dia que fomos. Aí até no outro dia que eu saí era 1 hora da tarde do outro Mas dia. chegou o seu advogado, te tirou daí? Ou Não, não é assim, eles não. te liberaram? Como Não, funcionou? aí saiu vindo, um advogado veio, conversou, mas sai com a carta de expulsão. Eles te retêm os passaporte, Uau. passaporte eles ficam. Eles ficam com o passaporte? Fica porque você tem que sair, né? E pra você sair do país você tem que buscar o passaporte. Passaporte. Mas eu tinha tanta fé e tão convicta que eu não ia. E que tanto que Que tu ia quando- ficar aqui. que Deus é tão bom. Deus faz, eu falei, eu vim aqui, não foi acaso. Que aí eu conheci aí eu saí da casa dessa menina, que eu não quis saber dela, e aluguei uma habitação, uma outra brasileira, e essa brasileira, ela era cabeleireira em Forrirola. E ela gostava muito da discoteca, é uma senhora já. E ela não queria ir sozinha, eu acompanhava ela na discoteca, ela conhecia muita gente. E eu não baile, eu não danço, não bebia, ficava lá sentada. Aí todo mundo que vinha, eu dizia que não queria saber de dançar, de beber, nada, ficava lá sentada. Aí ela me apresentou um senhor que ela conhecia, que ela comentou meu caso, que... O que tinha passado sim. contigo. Aí ele falou, então onde tá seu passaporte? Eu falei, aí em Forrirola. Ele falou, pois o meu amigo é diretor aí de Forrirola. Madre minha. Foi lá e pegou teu passaporte. Aí ele falou assim, olha, eu vou falar com ele e você vai estar a hora lá buscar o passaporte. Aí, só que foi engraçado que no dia que esse senhor pegou meu passaporte, que coincideu que foi o mesmo, que me pegou o passaporte e que me entregou o passaporte. E no dia que ele pegou meu passaporte, ele falou, brasileira, eu não conheço o Brasil, mas agora eu vou conhecer, que eu vou te levar escoltada até lá. Que desaforado. Falou bem assim na minha cara. Eu olhei bem pra cara dele, tão séria, com uma raiva, querendo matar a Claro. outra. Foi por culpa da outra que eu tava ali. Olhei bem pra cara dele e falei, você não vai conhecer o Brasil através de mim, não. Se você quiser ir de férias, você vai, a hora que você quiser. Mas eu Não vou te levar, não vou. Não vou te levar Nem você vai me e você não acompanhar. vai me acompanhar, porque eu não vou. E eu vou te falar outra coisa. O mesmo passaporte que você tá carimbando, pegando aí, que vai ficar com o meu passaporte, você vai ser o mesmo que vai me entregar quando eu for fazer a minha nacionalidade. Porque eu vou voltar aqui, vou pegar meu passaporte, vou vir aqui para fazer meu passaporte europeu. Aqui mesmo, e você vai assinar. E foi ele? Aí ele falou, você é muito convencida, brasileira. Você tá vendo essa situação? Ele falou, você sabe que você vai passar a noite aqui e aqui não é um hotel? Eu falei, eu vou passar a noite, mas eu não vou passar daqui pro Brasil, não. Aí ele falou o quê? Olha. Que eu não tava no hotel, que eu tava na comissaria, né? Que eu ia passar a noite ali. E eu falei que eu sabia. Ele falou, nossa, que abusada essa menina. Mas aí ele falou que eu era, por isso que ele falou, você é muito Desaforado. Convencida, né? Audaciosa, ele me disse. Audaciosa. Você é muito audaciosa, tu sabe que aqui não é um hotel?
E eu falei, eu sei, mas eu só tô dizendo que mesmo que tá pegando meu passaporte, vai me entregar. Foi. E no dia que eu fui buscar o passaporte, que era Ele o tava amigo lá. dele, o amigo conversou com ele, eu cheguei, era ele. E ele? Aí ele não lembrava de mim, né? Quanta gente ele não pega o passaporte. Claro. Na hora que eu olhei pra ele, eu lembrei dele. Eu falei, olá, tudo bem? Que tal? Ainda no Brasil? Já ainda no Brasil? Que tal? Ele me virou e disse, me conhece? Eu digo, sim, te conheço. Você acorda que você pegou meu passaporte, falou que ia conhecer o Brasil através de mim? E você acorda que eu te respondi? Que você podia ir de férias, mas não comigo. E eu agora vim buscar meu passaporte. E ele disse, mas além de audaciosa, eu também lembro que agora você, eu te virei audaciosa. Eu falei, é. Eu falei, lembra que eu falei que você ia pegar meu passaporte e você ia me entregar? E ele falou, mas você já tem, vai fazer os papéis? Eu falei, ainda não, mas o passaporte eu preciso dele. Então é muito difícil. Então, para você sair do seu país, você tem que ter uma coisa muito clara, um objetivo claro e dizer, é isso que eu quero. Sim, porque se vir também sem nenhum objetivo, se perde, né? Se perde. Começa Se a fazer perde. uma coisa e aí já passa para outra que não tem nada a ver, que já não estava no projeto, que não era aquilo que queria. E aí você se perde no meio do caminho. E respondendo a sua pergunta, eu entrei na área do turismo justamente assim, limpando. Aí eu consegui, dentro da limpeza também, mais uma outra área. Comecei a trabalhar, foi quando eu consegui um trabalho com contrato numa lavanderia, foi a que eu trabalhei durante 10 anos. E aí eu saía a limpar colchão, sofá em pisos turísticos, tudo, e eu fui criando uma expectativa. Foi quando meu marido, e eu tive ele, na verdade, teve a ideia de que eu trabalhava muito na lavanderia, muitas horas. Para trabalhar tantas horas, vamos montar nosso próprio negócio. Aí você Já que decidiu você montar tá, seu próprio assim, negócio, que é administrar os pisos turísticos. Sim, os pisos turísticos. Aí montamos a empresa online de Gestionando os pisos, os apartamentos. apartamentos. Aqui falamos piso, né? É. E no Brasil é apartamento de férias, né? Apartamento que de férias, fala. é. Apartamento de férias na praia. Como esses apartamentos que tem no Airbnb. Isso, Sim. exatamente. É por aí que a gente trabalha. Todos os nossos pisos são publicados aí. E ele leva a parte de gestão, de check-in, check-out. E eu levo a parte de ordenar, juntamente com as meninas, que hoje já tem as meninas que limpam para mim. Já. Então eu vou mais na parte de supervisionar, porque, como fala no Brasil, né? O olho do dono é que engorda o gado, né? Sim, é verdade. Tem que ter uma supervisão, né? Sim, tem que ter, porque é uma coisa que você tem que estar em cima. São pequenos detalhes, mas faz a diferença. Faz a diferença. Quanto tempo faz que vocês têm essa empresa, que vocês trabalham como autônomo? Já 8 anos. Vocês tempo, né? Vocês estão 8 anos, bastante, né? Sim, 8 anos. Mas desde que você chegou aqui, você começou a trabalhar com limpeza já? Com limpeza. Desde a primeira vez já? Sim, com limpeza. Aí no tempo que foi quando eu conheci o meu marido, eu cuidava de um bebê. Cuidava de uma criança que era, na verdade, hoje é nossa amiga em comum, mas na época era amiga do meu marido. E que necessitava de uma pessoa para cuidar da criança. E ele disse, Mira, eu conheço uma tia que vai muito no banco, que ele trabalha no banco, ele era diretor de um banco. Então ele vai sempre ali, e por coincidência, sempre que eu ia, ele estava no caixa. Por horário do café, do que se quedava no caixa. E aí eu conheci. Aí ele me indicou. Aí eu comecei a trabalhar, a cuidar dessa menina. Uhum. E aí a própria amiga falava, eu vou apresentar você melhor, vou organizar um jantar, uma comida, aqui tu conosco melhor o Mariano, para você conhecer melhor ele. Ele é boa pessoa, ele é solteiro. Já tava na pista. Foi aí que você conheceu ele. É um bom partido. E eu falava, eu não quero saber de bom partido, não quero saber de homem solteiro, quero saber de ninguém. Eu tenho Seu foco era trabalhar e virar a página da sua vida. Então. Virar a página. E meu foco era muito e poder trabalhar e manter meus filhos no Brasil. Manter os filhos no Brasil, ajudar eles. Ajudar, para que não faltasse nada. E arrumar meus documentos. Então, Leia, o que disseram para você como era a Europa? Ou como você viu quando chegou aqui realmente? Como funciona? A realidade. A realidade. Porque a gente sabe que imagina que é uma coisa, fala que é de uma maneira e depois chega na hora é outra. É outra realidade. É outra realidade. É uma realidade totalmente diferente. distinta, diferente totalmente do que você pensava.
Não é nem do que eu pensava, é do que eu escutava e do que as pessoas me falavam. Uhum. Porque quando eu decidi sair do Brasil, eu tinha uma amiga que vivia em Portugal. E no Brasil eu trabalhava muito, muitas horas, muitos dias. E com as 3 crianças. Então ela me incentivava que na Europa era muito bom, que a Europa era muito fácil de trabalho, que aqui era totalmente diferente do Brasil, que aqui a gente se vive, não digo que não Você se vive vive, melhor, se vive melhor. as oportunidades de trabalho. Mas a ilusão que as pessoas passam para quem está fora, para vir na Europa, quando você chega, a realidade é um choque. Toma um choque. É diferente. Não é tão fácil assim. Não é fácil. Porque Nada é você fácil. vem com a visão de que é tudo fácil. Eu vou chegar, vou conseguir um trabalho, vou ganhar em euros. Agora mesmo, né? Atualmente. A não ser quando você já vem com o trabalho certo também, Sim. né? Você já vem com o trabalho, já vem com casa, né? Você Aí vai ficar na diferente, casa de uma mas- amiga, já eu acho diferente. Mas mesmo assim, eu aconselho as pessoas a não confiar muito em amigos. Porque os amigos que a gente conheceram lá no Brasil, teníamos amizade, intimidade. Quando chega aqui na Europa, eu não sei o que passa. Mas são totalmente diferentes. São outras pessoas. São outras pessoas. Uhum. E você vem contando com esse tão amigo, Aham. chega aqui, o seu amigo já tem a vida dele. Uhum. Então, tipo, você tá chegando, você busca a sua vida. Busca a sua Você vida. arruma a sua vida. Eu posso te auxiliar uma semana, 15 dias. Mas aí você tem que... Tem ir que por se você virar. mesmo. E é Espavilar, difícil. como diz aqui, né? Então eu tive um choque assim, porque eu achei que eu vim assim. Eu vim nessa promessa. De achar que ela ia te ajudar. Que essa minha amiga ia me ajudar. te dá um ia me suporte, apoiar, né? Ia me dar esse primeiro suporte. Que era fácil, Sim. né? Vamos dizer, não, vem que é Eu falei, eu fácil, vou. que você vai conseguir, tem muito trabalho e tal. Sim, eu falei, eu vou. Eu já tenho um trabalho, quando eu chegar lá eu vou trabalhar na cafeteria, que hoje ela está trabalhando. Ela tem a intenção de mudar de trabalho, mas vai me deixar na cafeteria. Então eu vou. Eu Uhum. vim, deixei meus filhos, preparei eles. Eu fiquei durante 2 anos preparando tudo para que eles se virassem sozinhos quando eu já não tivesse. E deixei bem claro que eu só ia voltar depois de 3 anos, que cheguei decidida Uhum. a voltar depois de 3 anos, que eu já tinha pesquisado, que em 3 anos ilegalmente na Europa você conseguia Os o papéis. seu primeiro papel de residência. Uhum. Só que ninguém me disse um detalhe, que para conseguir esse papel precisa de um contrato de trabalho. É aí que mora o Lio. É aí. Porque Aí problema tá, tá aí. aí Você tá o tem problema que- para os imigrantes, para que as pessoas de Tem não que chegue ter uma fácil. empresa te contrate, né, para você solicitar o visto. Sim, aí tá. Ó, se você não tem É o documento, que- é muito difícil da pessoa É. te dar. Então, você depende de conhecimento, Verdade. depende de uma alma caridosa, Sim, Que te de uma contrate, necessidade é. que você tem, mas que aquela outra pessoa também tem. também tem. Pra aproveitar e, E- dizer, e- E te ajudar também. E é. aí também que tá o segredo. Se você tem uma mão de obra diferenciada, você pode dar a sorte de encontrar alguém que necessita da sua mão de obra. Sim, Aí que você consegue mais fácil o seu contrato de trabalho. Mas se você não tem um diferencial para oferecer para aquela empresa, É. para você conseguir um contrato, tem muita, é muito Tem gente, mais muita complicado. dificuldade. porque é muito mais concorrido. Sim, Porque a mesma vaga que você está disputando, sem um papel, Tem outra pessoa que tem um outra que tem papel. os papéis em régua. sim. E que pode oferecer. Agora, se você tem, como você explicou, se você tem essa mesma mão de obra, mas mais qualificada do que aquele Do que aquela papel, pessoa, sim. Do que tem um independente documento. se você tem um papel ou não, você arruma, É. consegue o trabalho. Sim. Por quê? Porque você não tem papel. Mas o que tem o papel não tem a qualificação que você Que tem. você tem. E aqui passa Então- muito isso também. Sim. Tem muita mão de obra, mas nem toda mão de obra tem a qualificação. Então, É verdade. a gente como tem essa parte de ser muito detalhista, Sim. muito peculiar com tudo, querer as coisas muito certas, muito... E na área né? da limpeza, essa parte conta muito. Conta as brasileiras. muito. Conta muito. Verdade. Conta muitíssimo, porque Porque você pode ir em vários lugares. Ah, é brasileira. Ah, então essa pode pegar de olho fechado. Aham. Na assim. parte de limpeza. Ah, pode pegar de olho fechado. porque sabe fazer bem o trabalho, né? Sim, eu como cozinheira. Uhum. Você vai trabalhar de cozinheira, você fala, sou brasileira, sou cozinheira. Por quê? Porque tem o detalhe de prender o cabelo, porque esses são costumes que a gente já traz, Isso. sabe? Que Da põe cultura. um Amor, né? rio, é limpo, vê sempre a cozinha tá como está. Sabe, Sim. os detalhes da Tem uns limpeza. detalhes, olha, a conta cozinha muito. tem que estar limpa, senão eu não Sim. consigo começar a fazer, Vê? né? Organizada. São Aí, mais, às vezes, são mais essa habitação não organizadas. tá bem limpa, então não tá do meu jeito, vamos limpar de novo. Então a gente tem esses detalhes, assim, Os detalhes, mínimos. por isso eu digo sempre, eu digo a meu marido, os detalhes contam. Conta muito. Até mesmo para você buscar um trabalho e encontrar.
Porque os detalhes contam. Tem carro para trabalhar nessa área aqui de limpeza é complicado também, né? Porque Sim, para se deslocar é complicado, é né? um pouco... por É isso difícil, que- não é impossível, mas é bem é difícil, né? Porque aqui tudo depende de ônibus. De Por ônibus exemplo, ou de trem, Uber ou trem. E nem E- sempre o trem para, não nem tá. sempre Por é isso longe. que a limpeza, normalmente as pessoas correm a limpeza de um bairro perto do, Do outro. tipo, que corre só um ônibus, Uhum. ou no própria cidade que vive. Mas aí fica um pouco limitada também, né? Não Sim. pode não pode ir para outro lugar, porque se não tiver carro, não tem como, né? Você fala outro idioma como inglês ou francês ou qualquer outro idioma que você possa se comunicar com o estrangeiro? Só espanhol. Só espanhol e português. O inglês eu me apanho um pouco pelo Consegue tema se virar um sim, pouco? Consigo me virar um pouco pelo tema que na lavanderia eu só atendia inglês. Eu dizia, parece que eu vivo da Inglaterra. Sim, porque aqui tem muito inglês sim, também. E Tem na bastante. zona que eu vivo, na zona nos bairros que nós temos os pisos, os apartamentos, é todos ingleses. Onde que é o bairro aqui? importante saber o inglês aqui. A gente tem isso também, né? A Sim. gente vem de fora e às vezes pensa que não é tão importante aprender o Mas idioma, é mas é muito muito E para quem importante. trabalha nessa área, né, de Olha, o turismo, inglês, dependendo da área que você é essencial. trabalha. Tem Na área que ter. você Sim. trabalha, é essencial. Uma coisa que eu digo, tem que falar Tem que inglês. falar inglês. Tem que Então, falar já- inglês, né? Já fica a dica aí, porque Sim. se você tá pensando em sair do Inglês seu e país, espanhol. Inglês e espanhol Tem que estudar. Tem que ter. Tem que E se ter. quer vir para Espanha, na zona da Costa do Sol, ter. Tem que falar inglês. Inglês. que aqui é como se vivemos numa parte É. da Inglaterra. Sim, porque tem muito estrangeiro também, eles Sim. vivem aqui, né? Eles moram aqui, Vive não, mais não, água, só não o idioma estão. deles. Ah, Sim, não, eles não é. estão de férias. Tem muita gente que vive aqui, é aposentado também, que compra Muitos apartamento. mas- E eles moram aqui. Mas o É. idioma oficial deles é o É inglês. inglês. Eles não Então, querem não, é. saber de aprender Não, eles- espanhol. Alguns eles querem sim, só falar alguns inglês. estudam assim espanhol, porque onde eu faço no Instituto Picasso tem bastante estrangeiro, tem bastante. Aprendendo- Tem Mas inglês, eles tem querem aprender alemão. ali. Quando eles saem fora, eles não falam. Não, e até que eles, eu acho que até alguns são bem Mas eles têm que esforçados. esforçar. Não, mas eles são bem esforçados, sim, são pessoas mais de idade, né? São Sim, mas pessoas aí maiores. na rua, quando eles estão na rua, eles ficam com vergonha de tentar falar o espanhol deles, eles É. não falam o idioma deles. Raramente a gente vê um falando em espanhol. Sim. A gente tem então, amigos, eu e meu esposo temos amigos que não falam espanhol por nada. E eles não Verdade. se Querem esforçam. falar só Só inglês. E não se esforça, né? Não pra- Não se esforçam. Não, E quando eu vejo que é uma coisa mais complexa, mais assim, que tem que falar claro para que ele entenda, que eu entenda, eu uso o tradutor. Tem um aí. Maravilhoso. Sim, tem um já. Salva muito a vida. Sim, salva muito. Tem um aí no Mas você já telefone. pensou em estudar um pouquinho, assim, fazer um curso básico para te ajudar? Porque eu acho que ajuda bastante Já, também, né, no já. dia a dia. Você Já fiz estudar, alguns cursos básicos de Sim. por isso que eu me apoio um pouco alguns cursos. consegue se virar um Sim, pouco. sim. É, porque eu acho que ajuda E bastante ajuda mesmo. muito, não ajuda bastante não. Ajuda É, muito. então. É a Porque, vida. Quando você... Porque o inglês, muita coisa, eu entendo. Às vezes eu não sei uma conversação. Para Uhum. manter uma conversação como agora, aqui falando em português, em portunhol, que pode sair alguma coisa. Sim, não? a gente acaba mesclando. Sim, É. porque já é o costume, né? E quando você nem se dá conta, você já fala uma palavra ou duas em espanhol. Você entende algumas palavras, assim, você pode estar entendendo o que ele está falando, mas você não sabe responder. Algumas eu respondo. Uhum. E algumas que eu vejo que é mais assim, eu tradutor. Não Aí tem eu- certeza, não tem Aí eu já ideia. com um sorrisinho, aí eu sou isso. Tá dentro? Ah, ok. Mas a maioria das vezes é assim, entendendo. Uhum. Isso só prova que, como somos esforçadas em todos os sentidos, né? Uhum. Então até pro idioma a gente dá um jeitinho. Tem que usar o telefone. Mas eu recomendo que faça inglês. Que estude, tem que estudar. Estude, tem que Tem que fazer. estudar. E Ajuda, é inglês importante. como dizem os ingleses mesmo, é imprescindível. É. Eles falam na cara da gente. Estudar inglês é imprescindível, hein? Mas eles também não querem estudar espanhol, né? E eu respondo. E espanhol também, porque a Espanha é idioma oficial, é espanhol. É verdade. Castelhano, não é espanhol. Espanhol é a nacionalidade, né? O É, idioma. mas tem que falar. Mas eles não adianta, eles Não, eles são muito, nessa parte eles são com a cabeça muito fechada. É o idioma deles, que o idioma deles é um idioma, como eles falam, é universal. Universal. Então que eles creem que todo mundo tem que tem que saber e falar. acabou. mas não é assim. Não Nem todo mundo sabe, né? Não é todo mundo. No começo, assim, de não entender.
Aqui, Um cliente inglês, ele pediu alguma coisa você não entender? não, maior sufoco que ele foi quando um cliente inglês peleou comigo em inglês e eu pelei com ele em inglês também. Pelear em inglês, Foi pelear não, brigou, discutiu. Brigar, discutir. Discutiu? Sim, porque esse foi o, assim, na parte de inglês, esse foi o mais sufoco. Porque ele veio me pedindo na lavanderia. A esposa veio, levou as coisas tudo pra casa, que era um piso, lembro que era um piso de vacacione também, esse daí. Eram 5 apartamentos de férias. Aí veio a mulher, levou. Só que levou tudo. E ela levou uma coxa que não era desse apartamento, ela levou junto. E o homem veio buscar a coxa. E a coxa não estava lá? Eu falei que já tinha entregado pra mulher dele. Aí ele chamou a mulher dele falou que não tinha, que a coxa estava na lavanderia. Aí eu levei o homem lá dentro e falei, ó, tava aqui, 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 e não está nada. Essas coisas, ela já levou. Aí ele começou a discutir, que eu queria ficar com a coxa, que como eu não falo perfeitamente, mas eu entendo. E ele estava dizendo que eu queria ficar com a coxa. Aí eu falei que não. Aí ele começou a me xingar e mandou eu para todos os lugares feios. E eu comecei a responder ele também. Falei, não. Aí falei que não ia atender ele, pus ele para fora. Mandei ele embora. Acabou pra ele sair, sabe? Da lavanderia. E o seu chefe não falou nada? Ele saiu, aí ele chamou o chefe, que ele tinha o telefone do dono. Aí ele falou com o dono. Aí o dono me chamou. Lé, o que tá acontecendo aí? Que o senhor Hilton sabe que é cliente antigo da lavanderia. Eu falei, ué, pois que vem aqui, tu falar inglês com ele, traz ele também e que tenta traduzir o que ele tá falando comigo. Eu mandei ele mesmo embora, que ele não vai me desrespeitar dentro da lavanderia. Claro. E como você sabe, eu falei pela forma que ele estava me falando que não era de boas amizades. Se percebe. Sim, você percebe. Tava xingando tudo quanto é normal. Sim, aí ele chegou, eu expliquei o que aconteceu, aí ele falou, fez bem, o dono. Fez bem, que ele é muito folgado e ele não pode desrespeitar ninguém aqui não, muito menos uma funcionária. Lógico. Aí eu falei, pergunta o que ele me falou. Aí o homem nervoso começou a falar pra ele o que estava acontecendo, aí eu expliquei ele. Aí depois ele voltou pra pedir desculpa. Porque a coxa a mulher depois dele... de uma semana ele voltou a pedir. Ele porque trouxe a roupa suja. Aí ele falou pra mim que o edredom estava com a mulher. Que a coxa estava com a mulher pra me desculpar. E eu disse, não sorry. Eu não desculpava. Não sorry. Sim, porque ele dizia, sorry. Eu digo, não sorry. Não sorry. Muito sério. Claro. E quando ele voltava, eu pegava as coisas dele que ele trazia. Good morning. Eu não conversava. Virava a cara assim, né? Pegava as roupas que ele deixava aí suja, contava o que era. Eu falei, não. E eu falei, eu vou aprender inglês. Eu vou aprender inglês pra xingar ele, pra brigar com ele. É um sufoco que passa. É um sufoco, né? E ele não falava, se ele falasse, eu não queria falar espanhol. E se ele tava brigando, eu falei, não, eu não vou passar raiva em inglês, não. Não, depois xingar no teu idioma também, no português e pronto. Em espanhol, em português, sem entender mesmo. Até com a alma lavada. Mas aí podia ter... Não, mas aí não era só ele, né? Tinha os outros clientes. Eu falei, não, eu também tenho que pôr minha postura. O problema é com ele, né? Aí eu mandei sair. Pra não ficar brigando, assim, discutindo. Aí ele saiu. Aí a outra que tava do lado já esperando falou, good. Very good. Eu tinha feito muito bem. Que daí ter mandado ela embora. Elogio da outra. Não. Ela gostou. Claro, porque não vai ficar fazendo escândalo, brigando aí por uma coisa que ele nem tinha razão. Então uma coisa meio... Então quando ele foi pra casa ele já sabia que a mulher tava com o edredom, mas ele não falou nada. Depois de uma semana... Porque ele voltou com as roupas sujas, tudo que tinha que... Eu que tinha que atender ele de novo, porque eu era a única que trabalhava, que não tinha outra pessoa. Nossa. Aí ele veio e falou a história. Não só. Então esse foi o pior sufoco que você passou? Esse assim, na parte do idioma de inglês foi o pior. E qual foi o outro? O outro foi... Onde nós estávamos? Em Amsterdã. Que eu recomendo a todos os brasileiros que não seja para migrar, para morar, para viver. Mas para conhecer. Mas se tem uma oportunidade de sair, pelo menos uma vez no Brasil, para fazer uma viagem, que seja para um país pequeno, mas que faça. Eu recomendo que faça.
porque te dá outra visão. Outra visão. Provar a bebida, provar a comida. A cultura, a forma que é de maravilhosa. viver, É gostoso totalmente. viajar. Eu não digo Espanha em si, há muitos países, Sim. como os brasileiros, no caso, Portugal, que falam o mesmo idioma, que eu já digo que não é o mesmo idioma. Falando diferente. português, mas não é o mesmo Não é idioma. Não Não é é a o mesma português coisa. do Brasil. Porque muita coisa eu entendo mais diferente. inglês do que o português, hein? É bem Do diferente, que o né? português. É. Que é bem diferente. Mas só o fato de você sair. E viajar, Olha fazer só uma como é viagem. uma coisa tão tonta, tão simples, Simples. mas é tão importante que só o fato de você fazer sua mala na sua casa, você chegar no aeroporto e estar entrando no avião e sabe que você vai para outro país, sua cabeça já é diferente. Já muda. Já É. muda, já a forma de agir. Quando você chega, fica uma semana, 10 dias, já é outra Já coisa. é outra coisa. Então, continuando ali do sufoco do aperto, em Amsterdã. Aí, como a gente estava com pressa que tinha que pegar o trem para voltar para a Bélgica, que nós estávamos hospedados em Brujas, uma cidadezinha de Bélgica, que é linda, que eu recomendo que vão conhecer. E corremos o trem para ir a Amsterdã, que é algumas horas só é perto, assim, um país do outro. E aí entramos no McDonald's, que íamos comer rápido para poder voltar para a estação para pegar o trem. Só que no McDonald's de fora, a maioria, você compra alguma coisa, eles te dão um código para você abrir a porta do banheiro. Aí você tem que ter esse código para entrar. Aí eu peguei o código, só que se você não tem código, você tem que pagar. Aí cheguei lá embaixo, a menina queria cobrar 2 euros para eu entrar no banheiro. E eu mostrava que eu tinha um código, em alemão, hein? Não é nem inglês. Aí falava para mim que era 2 euros para entrar. E eu dizia que não, que eu tinha comprado. E mostrava e ela não aceitava. Aí eu paguei, porque eu tinha que entrar no banheiro. Aí eu subi. Subi para pegar os 2 euros no caixa. Eu falei, eu não acho justo, eu tô consumindo e um montão de gente, falei, não é pouco. E é 2 euros, mas é 2 euros meu, que eu tomo sorvete. Por que eu tenho que pagar uma coisa se eu já Se paguei? você já pagou pelo lanche, que né? se não era grátis, você já tinha... Cliente pode usar o banheiro. Sim, você tem esse acesso. Eu dava o código e aí ela não... Aí eu subi para correr uns 10 euros. E elas não fingiram que não aceitavam. E eu falando lá, eu comecei a falar inglês e aí a cola crescendo atrás de mim. E eu falando e ela... Aí eu comecei a falar espanhol, eu não queria falar. E o marido lá disse, não vou. Aí, por 2 euros eu não vou. Eu falei, mas eu não saio daqui por causa dos 2 euros. Porque eu achava justo, porque... Mas eu não entendi, porque se você tinha um código, por que ela não... Porque fingia que não estava me entendendo. Eu falei, pois você vai se inteirar agora, como você vai entender. Aí eu subi lá em cima e a menina em alemão. E aí todo mundo, minha sobrinha, meu filho, tudo aí disse, pra que ela não vai? Aí o marido disse que ela vai. Pode ter certeza que ela volta aqui com esse dinheiro no banheiro. Aí por fim a menina me deu, até que enfim, lá no alemão, no espanhol, no inglês, tudo. Aí eu mostrei o papel e disse, aí, Peite, não, não ia pagar o banheiro por 2 euros. Aí a fila já estava A fila estava mão grandona, todo mundo abriu o caixa lá e me deu o dinheiro, falou, vai. Aí, mas esse dia foi fogo. Eu falei, vê, se eu falar assim, aí, se você falasse inglês, eles era vão mais fácil. entender. Falei, mas aqueles não queriam falar inglês, queriam falar alemão. Não, mas muita gente fala também. Eles Pra entendem. complicar. Eles mas falam. quando eles não querem árabe, eles falam no idioma deles. Pra te complicar. Pra fingir que não tá te entendendo. Pra fingir, pra você desistir. Mas muita gente faz isso mesmo, Sim, é verdade. pra desistir. Pra desistir, tu não desistiu, né? Eu não. É brasileira, não desiste nunca. Não, eu falei, depois de tudo isso pouco, eu já passei pra chegar onde eu cheguei, eu vou desistir de nada. Falei, não. Agora que ela tá animada aí. Agora que ela se inspira. Chegamos ao final desse podcast. Muito agradecida pela presença Da Leia, nossa convidada. Nossa convidada especial, maravilhosa, com experiência incrível. E o que você tem para dizer, Leia? Tem que agradecer. É o primeiro programa, eu ser a invitada. Agradecer muito e te desejar muita sorte. Obrigada. E pedir que compartilhe muito, que assista muito, que vê a minha história, elas também, imigrantes que estão pensando. Vamos dar muita força, muito apoio e a compartilhar, gente. E toda semana vamos estar com uma convidada para contar um pouco de sua história, como funciona, como foi. E dicas, né? E muitas Dicas de também, como tirar a documentação. E como facilitar até para conseguir trabalho.
Você viu aí que é uma jornada bem extensa, Não é fácil. mas vale muito a pena, porque a gente, depois que chega aqui, te falo com toda certeza, ninguém quer regressar. É. Aqui se apaixona. Nada, ninguém quer voltar pro Brasil, Ai, né? é. Você quer voltar, Leia? Eu... Não, como eu sempre falo, gente, não, eu jamais vou renegar meu país, mas meu Claro. país agora é meu país de férias. Você não Meu quer, não país de pensa em voltar pra morar? Pra viver, não. Pra viver, não. Pra viver, não. Mas Peço pra muito visitar a Deus. família, tudo sim, Sim, claro. pra visitar minha Passar família. férias. Só que, na maioria das vezes, eu prefiro que eles venham. É, mas é bom Sabe? que eles também. Porque eles também saem de lá um pouco Sim. da rotina. tudo. Eu também acho legal também, E- pra passear. Agora, de vez em quando, eu também gosto de ir lá, né? Comer minha feijoada, passear. Comer a coxinha. Comidinha caseira da mamãe, não? De um parente mais próximo. É verdade. Sim, voltar para o nosso país sempre é bom. É. É. Sempre bom você viver fora, mas saber que a sua raiz está ali. É. E voltar É. na sua raiz. Por hoje, eu não digo que eu não quero voltar para viver. Mas nunca sabe o dia de amanhã. Então, sempre tem uma possibilidade. Nosso país sempre está lá, de portas abertas. Portas abertas. E Verdade. nosso coração aqui com ele dentro. Verdade. Assim. Mas aqui, se vir, se apaixona mesmo. E eu, graças a Deus, saí do meu país natal, migrei para a Europa, Málaga, consegui ajudar, juntamente com hoje meu esposo Mariano, a pagar a faculdade para meus filhos, formarem eles em uma profissão, ajudá-la a conquistar uma casa. Cada um que está no Brasil agora, cada um tem sua casa própria, já constituir família, tão bem, e eu feliz aqui.